cartelinha com o público aí. Flamengo e Boa Vista, tivemos 3.793 pessoas lá no estádio Batistão, em Aracaju, Sergipe. Primeira rodada. Segunda rodada, Flamengo jogou contra o Madureira, 3.614 pessoas. Até diminuiu o público, viu? Lá no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. Ontem, o Flamengo enfrentou o Nova Iguaçu, no estádio Castelão, em São Luís. Roberto até ia para esse jogo, ainda bem que você não foi, viu, Roberto? Pois é, pai, doido 4.696 torcedores no estádio Castelão, em São Luís. Roberto, um público ridículo para o Flamengo. O Flamengo, que é um gigante, mesmo jogando com sub-20, o Flamengo tem que colocar mais público nos estádios. É um claro sinal de como o Flamengo está desprezando, na minha opinião, essa competição. Olha, o que eu sempre tenho um ditado que fala que o que vende um disco é uma música, né? E o Flamengo não tem um jogador de destaque nesse time aí. Nenhuma promessa, nenhum jogador que atraia. E tem 3 jogadores que jogam no time principal, né? O Lohan, que não tá jogando nada. Carlinhos, o centroavante, também não tá muito desentrosado com a turma lá. E fora o zagueiro Pablo, que não deve continuar no Flamengo. Pois é, são 3 jogadores que já tiveram a sua passagem aí pelo time principal, mas que não tem destaque. São jogadores que não oferecem aquela coisa de dizer assim, vou encher o olho do torcedor, né? Os olhos do torcedor. Muito complicada a situação, viu? Bom, vou pedir aqui a participação do Lucas Braz para a gente estabelecer um pequeno debate antes de ir para o intervalo, porque chama muita atenção dos torcedores do Flamengo nas redes sociais. Os analistas esportivos por esse Brasil todo também comentam. E eu quero saber aqui, começando pelo Lucas, se o Flamengo erra ao desprezar, entre aspas, Lucas Braz, as primeiras rodadas do Carioca. Lembrando que o Flamengo, o time principal do Flamengo só vai jogar a partir da 5ª rodada, né? Estão chegando do Rio de Janeiro, chegando dos Estados Unidos, chegaram hoje já dos Estados Unidos, mas só entra em campo no sábado. O time principal do Flamengo só joga sábado, Lucas Braz. Qual a sua opinião sobre se o Flamengo está realmente desprezando, né? O GC está colocando como desprezo do Flamengo, eu até entendo que está correto, mas você pode discordar. Vamos lá, Lucas Braz. Francisco, para mim, erra bastante, porque a partir do momento que você coloca uma equipe muito abaixo do esperado no Campeonato Carioca, tá um time totalmente reserva, ok, mas um time que não está conseguindo um resultado positivo, tá errando, tá desprezando. E isso, de certa forma, até o torcedor que vai pro estádio assistir o jogo do Flamengo, ainda mais nesse tour pelo Nordeste, eles estão praticamente, com todo respeito, jogando dinheiro fora. Porque eles estão investindo pra ver o que o Flamengo tem de melhor. Beleza que não tá com o time titular, mas também não tem algo de melhor pra oferecer. Então tá errando e tá desprezando bastante o Carioca. Olha, e o Flamengo, que só terá o time principal na próxima, aliás, na próxima rodada não, próxima rodada é quinta-feira agora, lá em São Luís. Tem mais um ainda, jogo né? ainda sem o time principal. Depois é que vai, Roberto, pra os São titulares Luís? Não, é muito longe. Entram em campo no dia 25, né, contra o Volta Redonda pela 5ª rodada. O jogo será no sábado. Então, contra o Bangu, nesse meio de semana, ainda teremos esse time ruim que está jogando aí, representando o Flamengo, Roberto. Então, você acha que o Flamengo está desprezando realmente, está errando com isso, né? E também, Roberto, vou estender um pouco a pergunta. Flamengo, com isso, né, bota uma certa pressão nos titulares que tem que voltar já para recuperar o tempo perdido. Voltar, quando assumirem na 5ª rodada, tem que vencer todo mundo, porque senão o Flamengo não chega só às finais do Campeonato Carioca. É aí que está a questão, né? O planejamento. Planejamento. Por quê? Se botar o time titular, o que pode acontecer? Vai desgastar para os principais jogos durante a competição, o ano é longo. Tudo bem. Aí bota os meninos, aí tem que precisar dos principais para poder recuperar o tempo perdido. Ou seja, é aquele chamado 6 ou meia dúzia, né? O planejamento é errado. O time é muito ruim. O time é mal montado, é mal feito, porque tem condições de um sub-20 segurar um campeonato carioca, porque tecnicamente é um campeonato fraco. O Flamengo que sempre jogou, né, os últimos anos com as equipes sub-20. Exatamente. Só que esse time aí, Lucas Braz, se igualou ao pior início de Campeonato Brasileiro do Flamengo dos últimos anos, que aconteceu em 2006, onde o Flamengo, nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, empatou um jogo e perdeu 2. Não, e sem contar que o torcedor do Flamengo, mas o Carioca não vale a pena. Eu tenho certeza que se o Flamengo não chegar, né? Justamente, não chegar às fases de mata-mata e perde o Carioca,
já vai começar o ano com a pressão desnecessária. Roberto Braga, então o Flamengo, eu acho que deveria ter colocado um time mistão, Misto, né? pronto, Não, 3 mistão, jogadores que o Flamengo talvez nem Nenhum vá vai utilizar, usar. com exceção do Lohan, né? Porque o Flamengo tem 3 profissionais, 3 jogadores do time principal jogando aí no Campeonato Carioca, que é o Lohan, atacante, meio-campo, o Pablo, zagueiro, e o Carlinhos, centroavante, Roberto. Exatamente, é o que eu acabei de falar. Tá aparecendo 6 ou meia dúzia a receita. Porque se bota os meninos não estão dando conta, os principais vão ter que recuperar e vão se desgastar. Se bota eles no começo para disparar, vão se desgastar. Acho que também poderia ter feito uma mescla, acho que não precisava ir com tanta A força mescla, máxima. isso aí. Dá pra É ter o que feito o Francisco acabou de falar. essa questão do que o Abel fez nos primeiros jogos, botou a metade de um time reserva, Palmeiras tá metade jogando do com time mistão, né? Tá com mistão, então não é um time Exatamente. totalmente reserva. Muito bem.